é todo dia que a gente tem a honra de entrevistar a ex-sogra, especialmente quando essa mulher foi uma das responsáveis por me introduzir no universo literário e me jogar de cabeça na carreira de jornalismo. A minha convidada de milhões é graduada em letras, é mestre em teoria de literatura, já publicou 10 livros entre romances, poemas, crônicas. A sua primeira obra, Jogo de Trevas, é considerado o primeiro romance publicado por uma mulher em Pernambuco. Ela é também membro da Academia de Letras e Artes do Nordeste, a ALANE, e conselheira editorial da editora Kubazaki. A professora é conhecida por sua simplicidade e seu jeito de introduzir literatura na vida de seus alunos. A minha entrevistada acumula episódios hilários em sala de aula, um deles super famoso, quando ela colocou uma calça jeans para dar aula no seu lugar. Na infância, ela detestava desfilar nos 7 de setembro e dizia à mãe que preferia dançar ao invés de marchar. Neste mês de agosto, esta virginiana está completando 67 anos de idade. A nova integrante da Academia Pernambucana de Letras é mãe de Diogo, Felipe, Daniel e tem a responsabilidade de dar continuidade ao legado do seu tio, Ariano Suassuna. A minha convidada de milhões é total inspiração, Flávia Suassuna. Prazer. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. E eu já começo perguntando quem é essa nova Flávia, membro da APL, e como você tem usado esse espaço da academia, né, para estimular novos leitores. Na verdade, eu fui eleita em outubro do ano passado e ainda estou me ambientando, né? Ainda não consegui pegar esse espaço para ampliar essa história de eu ser uma pessoa que faço, digamos, o letramento literário de jovens, né? Mas eu estou conversando com o Fábio e com Cícero Belmar para a gente botar para frente um projeto de trazer jovens para dentro da academia um sábado por mês. Então, isso está se encaminhando, vamos ver no que vai dar. E o que mudou na tua vida profissional quando tu entrou na APL? Profissionalmente, nenhuma mudança. Eu continuo na sala de aula, sou professora de um colégio chamado Saber Viver. Agora, também a possibilidade, a minha eleição me abriu uma porta, que eu trabalho numa ONG chamada IQE, Instituto Qualidade do Ensino, que é a formação de formadores dos professores de várias cidades do interior aqui de Pernambuco. É um projeto muito bonito de aperfeiçoamento dos professores e eu, por enquanto, eu ainda também estou começando, né? Comecei em março desse ano e agora mesmo eu estive em Belo Jardim, né? Fazendo isso. Isso foi uma coisa que foi uma porta que se abriu, né? Eu esperava que a história das publicações também se abrissem para mim, mas até agora nenhuma novidade. O último livro que eu publiquei ainda foi edição própria, né? Porque eu ainda tenho muitos livros inéditos. Eu tenho um romance inédito, eu tenho um livro de artigos de opinião inédito, e ele se chama Linha Subreptícia, porque os primeiros livros que eu escrevi foram assim, um de poesia, um de crônica e um de resenha. E eu separava perfeitamente o que era o quê. Mas agora eu estou fazendo uma mistureba, assim, sabe que eu escrevo uma carta que eu comento um livro. Entendi. E, na verdade, é um artigo de opinião. Então, fica... por isso que eu chamo Linha Subreptícia. Porque Clarice Lispector escreveu um texto bem pequenininho que eu botei como epígrafe, que é assim: entre uma nota e outra, há muitas notas. Entre uma cor e outra, há muitas cores. Nessa linha subreptícia, aí eu peguei essa expressão. Eu tinha muita vontade de publicar esse livro, sabe? Mas é sempre muito difícil. Eu espero que as portas se abram daqui para frente. Mas tu acha a APL e a ABL um ambiente representativo? Eu, inclusive, escrevi uma saudação no dia do aniversário de 104 anos da Academia Pernambucana de Letras. Como é a última pessoa que tomou posse que faz a saudação, aí eu fiz um discurso em outubro e em janeiro tive que fazer essa saudação.
E eu coloquei a importância da academia. Porque, primeiro, a academia ela se torna um pouco uma academia de notáveis. Aí tem jornalista, tem gente que é de direito, tem gente que é médico, tá entendendo? Mas, de vez em quando, a academia tem que se lembrar do que é uma academia de letras. Foi por isso que, por exemplo, eu fui... Eu era mulher, né? E eu sou de letras, né? E eu tinha todo esse trabalho de letramento literário no ensino médio, né? Então, eu tinha muito trunfo para ser eleita, tanto que eu fui eleita com 30 votos, né? Que é uma coisa, assim, muito grande. Porque são 40 e tem muita gente que está doentinha, sabe? São pessoas de mais idade que não podem se locomover. Então... Mas os meus 30 votos foram bem, bem legais nesse sentido, né? Então, realmente... Agora, veja, o que é uma academia, né? De vez em quando ela tem que se lembrar do que é exatamente essa história de trazer uma pessoa realmente de letras, não é? Sim. Mas eu acho que ela é também a guardiã, porque ninguém quer mais a literatura. A escola não quer mais a literatura, o Enem não quer mais a literatura, a Secretaria, o Ministério da Educação, todo mundo tirou a literatura, não é? São raríssimos lugares onde a literatura existe. E eu acho que a Universidade de Letras foi sufocada pela linguística. Sim. Então, nesse momento, eu coloquei a importância da academia, não é? Quer dizer, se ninguém quer, alguém tem que querer. Uhum. E eu acho que a literatura... Agora, eu também entendo que a literatura é meio perigosa, sabe? Essas instituições, realmente, elas são... né? Elas têm medo, né? Tá entendendo? A escola tem medo da literatura. Por exemplo, recentemente, um livro, O Avesso da Pele, sim, foi censurado, não é? Quer dizer, é porque a literatura diz... Liberta, né, Flávia? Ela liberta, né? E ela diz o que ninguém quer que ela diga. Exatamente. Né? Uma das funções dela é essa, né? Tem até um poema muito bonito de Drummond, chamado Certas Palavras, que é assim, ele diz que certas palavras não podem ser ditas. Então, dizemos. Né? Em síntese, o poema é esse. Então, quando está todo mundo dizendo uma coisa, a literatura chega e diz uma coisa diferente, né? Diz uma coisa de outra forma, né? E ela impacta exatamente porque não diz com a linguagem de todo dia. Eu até disse outro dia num poema que ela não diz na linguagem industrial das máquinas, né? Ela diz com a metáfora, ela diz de uma forma que chama atenção, né? Então, as pessoas têm muito medo disso. E eu entendo. Agora precisa ser dito, né? Eu te perguntei essa questão da representatividade, porque eu vejo, por exemplo, na ABL, uma movimentação de trazer figuras mais assim, Gilberto Gil, a Fernanda Montenegro, recentemente a Lilian Schwarzkopf. E eu queria saber qual é a tua percepção sobre essa movimentação, como é que tu avalia? Se tu acha que realmente isso gera uma representatividade e se ela é benéfica ou se ela traz mais malefício? Não, eu acho que ela é benéfica, sabe? Ela traz confete para as academias, né? Sim, sim. E eu acho que a gente iria homenagear essas pessoas que se destacam onde? Sim. Né? Então, eu acho legal isso, sabe? Agora, de vez em quando, é preciso que ela se lembre, né? É uma pessoa de letras. Sim. Que precisa, de vez em quando, entrar, né? Na Academia Pernambucana de Letras, são 178 homens até hoje. E eu sou a 18ª mulher de letras, né? Quer dizer, é importante também a gente frisar que eu sou de letras e eu sou mulher, né? Sim, então, total. é bem importante. Veja, eu acho que isso ajuda no seguinte sentido. Eu imagino uma aluna minha, né? Que gosta de ler, que gosta de literatura, e ela diz assim, se ela chegou lá, eu também posso chegar. Mas isso não significa que a passagem é direta. Tá entendendo? Porque nós vivemos numa sociedade muito excludente. Não é toda jornalista branca que vai trabalhar na Rede Globo,
nem é toda jornalista negra que vai trabalhar. Não significa que o assunto está resolvido. Sim. Só que ajuda psicologicamente as pessoas que estão se formando a ver que aquilo é possível. Mas entre o possível e a realidade tem uma luta política muito grande que a sociedade inteira tem que ter, né? Exatamente. Eu digo isso porque hoje eu estou estudando, né, para adentrar no Rio Branco. E predominantemente as instituições, elas de poderes. Sobretudo eu falo do Itamaraty porque é o órgão que eu preciso e que eu quero alcançar e almejar. E o que a gente vê é que é uma instituição muito hereditária no DNA. É assim, ó, é o filho do diplomata, que o avô foi diplomata, que o bisavô foi diplomata. E aí, quando a gente fala sobre a questão de representatividade, a gente vê que temos poucos negros, temos poucos indígenas, e são diplomatas que serão a representação do Brasil, né, lá fora, no exterior, e o Brasil é tão plural. A gente tem muito mais negro hoje do que branco, a gente tem muito mais mulheres, né, do que homens, e a gente tem indígenas e a gente tem poucas pessoas que defendem essa... É muita luta, é muita luta. Agora, eu não gosto também dessa palavra luta, sabe? Uhum. É uma metáfora, por exemplo, quando a pessoa está doente de câncer, por exemplo, aí a pessoa diz assim, é uma luta contra o câncer. E se a pessoa perder? Que é uma luta que todo mundo perde, porque todo mundo vai morrer. Sim. Não é? Aí eu não gosto muito dessa história, sabe? Dessa essa metáfora da luta, porque pressupõe que a gente, às vezes, não consegue, não é? Claro, nós somos falíveis, né? Então, eu não gosto muito dessa história de que, por exemplo, as pessoas, às vezes, querem me elogiar e dizem que eu sou uma guerreira. Eu também não gosto, não, Flávia. Eu gosto, não. Gosto também, não. Tá entendendo? Eu acho que tem outras metáforas que a gente poderia usar. A literatura, de vez em quando, né, usa uma palavra assim nova, né? Eu vou inventar outra palavra. Essa história de guerra e de luta só faz cansar, só faz a gente ficar morrendo de suada, né? E são outras lutas, sabe? É uma luta da inserção, Sim. É uma luta pela igualdade, não é? Isonomia. Pela isonomia, pela criação de empregos no país, né? Que é um país que tem pouquíssimos empregos, né? E aí é aí que entra, por exemplo, a criatividade e a diversidade da gente, porque a gente consegue sobreviver, não é? Às vezes com artesanato, né? De milhares de formas. Nós somos muito criativos nesse sentido, né? Mas é um país que é politicamente organizado para 10% de sua população. Isso é um absurdo, não é? Então, a gente tem que transformar isso, não é? Uhum. E a gente precisa fazer reformas de base na nossa sociedade e que não sejam reformas que ficam somente na garganta, né? Que ficam somente na propaganda e que não são reformas para a maioria da população. Porque a gente fez uma reforma tributária, a gente fez uma reforma recentemente, né? Mas são reformas que terminam, digamos assim, privilegiando os 10%. Exatamente. E castigando a classe média e os pobres, né? Então, realmente, a gente precisava... são muitas palavras que a gente tem que dizer, não é? Muito ponto de vista, não é? Eu gosto muito da expressão palavras em movimento, né? Então, a gente tem que falar, a gente tem que escutar a outra pessoa falando, a gente tem que discutir, a gente tem que refletir, não é? Uhum. Porque essas palavras em movimento, na verdade, terminarão, não é, por resolver o problema, atenuar o problema, né? Uhum. Não é com arma que a gente faz isso, não. Eu, inclusive, tenho um canal chamado Arte Agora, de um amigo meu, e eu tenho, dentro do Arte Agora, um comentário de livros. Uhum. Ele se chama Alexandre Santos. E o nome do meu programa é Na Linha do Livro. Porque, na minha cabeça, quando há palavra, não há sangue. Uhum. Né? Então, a palavra tiro, ela fica submersa, porque a gente usa a expressão na linha do tiro, né? Mas na linha do livro, apaga o tiro.
né? O livro Total. apaga o tiro, a palavra apaga o tiro. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que falar. Agora, falar... não como a gente faz nas redes sociais, não é? Porque nas redes sociais a gente só ganha like, a gente só ganha o dinheiro quando a gente treta, quando a gente briga, quando a gente, né, acusa, quando a gente, né, quando a gente descontextualiza. Por exemplo, eu acho horrível essa história da pessoa falar 1 hora e 2 horas a pessoa fala. Aí uma pessoa pega uma frase. E usa o poder dela na internet para cancelar essa pessoa. Eu acho isso um horror. Eu acho a gente sendo uma coisa, uma inquisição na minha cabeça, sabe? Porque a gente quer ser mais juiz do que juiz. Porque todo juiz trabalha com a pressuposição da boa-fé. Sim. A presunção da boa-fé. Não é? E a gente não trabalha. É assim, Lilian Schwartz foi cancelada, não é? Veja, ela passou a vida inteira estudando negritude. Sim. Então, é lógico que ela tem a presunção da boa-fé. E se ela fez uma coisa que eu nem achei, eu teria dito a mesma coisa, não é? Porque era um filme de Beyoncé. E o final do filme era ela vestida de oncinha voltando para a África, como se a África fosse uma coisa idílica que não tivesse problema. E ela foi criticar isso, pronto. Foi cancelada pelo movimento negro brasileiro e pediu desculpa. Eu não teria pedido. Você não, eu tenho certeza. Eu não teria pedido, não é? Então, veja, isso é um absurdo. É uma presunção. Você tem que ter a presunção da boa-fé, não é? Uma pessoa que estudou a vida inteira a negritude significa que ela simpatiza com o movimento. Total. Não é? Então, é nesse sentido, não é? E eu li um livro chamado O Ar Que Me Falta, do marido de Lilian Schwartz, e eu me apaixonei por ele e por ela. Não é? É muito lindo o livro. O Ar Que Me Falta. É muito lindo. É do dono da Companhia das Letras, né? E como ele tem um transtorno emocional, e ele fala disso tão abertamente, tão lindo, tão corajosamente, sabe? Eu fiquei apaixonada pelos dois, né? Ai, tá entendendo? Porque ele também fala dela no livro. É muito lindo. Vou ler. Fiquei curiosa agora. O ar que me falta. A Lília é, assim, obrigatório para quem quer ser diplomata. A gente precisa entender Lília. Ela é necessária. Lília, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, a gente precisa compreender. É uma lista gigante de livros que a gente precisa ler e de literatura, sobretudo. E eu acho assim, sabe? Eu acho que a gente está de forma ainda muito colonialesca. Sim. Copiando o jeito de discutir o problema nos Estados Unidos. Perfeito. Sem fazer as adaptações que são necessárias aqui no Brasil. Não é? Nós somos uma sociedade muito diferente, que sofreu um processo colonial diferente, que fala uma língua diferente, que inclusive não é uma língua, digamos assim, inglês é uma língua muito valorizada. Né? A da gente é de uma riqueza fabulosa, mas ela tem muitos falantes, mas ela é falada por países periféricos. Né? Sim, do sul global. Exato. Então, é uma língua que, politicamente, ela não tem muito poder, não é? Então, tudo isso a gente precisava levar em consideração para poder discutir as nossas questões, não é? São questões difíceis que precisam ser discutidas, mas não com os trilhos da discussão americana e não com o tom das redes sociais, que veja, quanto mais a gente briga e quanto mais a gente faz de conta que é intolerante, mais o dono das redes sociais ganha dinheiro. E isso é um absurdo político. Né? Isso é um absurdo político. Uma pessoa que tem o privilégio de ter eu estou vendo que você está fazendo certo, Júlia. Obrigada, Flávia. Veja, você obteve o privilégio de poder fazer esse trabalho e você está fazendo exatamente o contrário do que ele faz.
não é? Quer dizer, trazendo pessoas que podem contribuir com mudanças, com transformações, né? Essa é a ideia. Essa é a ideia, né? Eu estou vendo que é. Então, veja que coisa tão bacana, né? Porque eu vou te falar, quando eu ganhei o prêmio, eu fui inundada no Instagram por muitas mensagens de pessoas que estavam paradas, que não estavam estudando e que viram na minha história uma inspiração. Então, eu fiquei, nossa, eu não posso deixar essa chama se apagar. Eu tenho que trazer as pessoas que me são referência e que foram referência e que seguem sendo, para dizer o quanto elas foram fundamentais na minha transformação e no impacto da sociedade. Porque você tem todo um trabalho. Ela, antes de ser minha sogra, gente, ela foi minha professora. E durante o tempo que eu namorei Felipe, ela dizia, você vai ter que ir para a aula de português, e saia me arrastando. Eu me lembro que eu cheguei de Cuba bem assim, desorientada, não sabia se eu queria seguir medicina, o que é que eu queria da minha vida. E você disse, independentemente, Julie, eu lembro como fosse hoje, independentemente de você querer medicina, querer fisioterapia, sei lá, fazer jornalismo, você precisa de português. E você vai para o curso. E eu estava totalmente desestimulada, totalmente perdida. E você me colocou debaixo do braço. Era uma relação que era tipo mãe e filha ali naquele momento. Era muito mais do que uma relação de sogra. Eu me via como sua filha naquele momento, porque você realmente me conduziu para eu tomar um rumo na minha vida. E aquela Julie que todo mundo viu no Quem Quer Ser um Milionário, eu respondi 15 perguntas de conhecimento, que foram 15 perguntas de uma vida, de conhecimento. Era Castro Alves, era falando sobre biologia, eram assuntos que eu percorri na minha jornada de estudos de vestibular, sabe? E hoje também de estudos de dedicação para o Itamaraty. Então, eu quis usar essa minha visibilidade que hoje eu tenho para trazer histórias de pessoas como você, que é a minha referência, sabe? Pois os donos das grandes, enormes e internacionais plataformas não pensam isso. Não é? Quer dizer, ele aumenta a remuneração para quem tem mais like. E quem é que tem mais like? Aí é gente homofóbica, é gente racista, é gente machista, né? É aquilo que chama atenção. Quer dizer, eu tenho inclusive a tese de que nós somos mais tolerantes na vida real do que, do que nas redes sociais. Não, é verdade. Nunca pensei nisso, mas é verdade. Porque nas redes sociais você não é a pessoa. O nome está lá. Fogueirinha, @ 3 pontos de exclamação. Quer dizer, é lógico que você, com esta identidade, você pode dizer absurdos que você não diria socialmente. Total. Não é? Eu acho isso um absurdo, Julie. Um absurdo. Não é? Então, na verdade, eu acho que a gente precisava se comunicar. É por isso que eu sou uma escritora. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, por que você é uma escritora? Porque eu não ganho dinheiro com isso, não é? Eu disse, a gente que escreve livro sabe, é difícil. É assim, eu escrevo para entender e para explicar. Sim. Não é? Então, a gente precisava exatamente disso, não é? De mais tolerância, de mais compreensão, de mais empatia, de mais compaixão, não é? Tudo isso a gente precisava. E aí a gente faz o quê? A gente briga ou a gente vai conseguir como? Isso que, na verdade, a gente precisa, né? Eu estou realmente na contramão, porque eu não estou nem aí para like. Eu não estou pensando em fazer a collab no intuito de decolar. Eu estou querendo realmente impactar as pessoas que me seguem porque vem na educação uma ferramenta de mudança. E talvez seja uma frase muito clichê, né? Mudança, transformação. Mas quando a minha mãe faleceu, Flávia, eu passei por um processo muito doloroso, do luto, de depressão. E eu fui me dando conta que ela me deu uma coisa que ninguém ia conseguir tirar, que era a educação. E com esse legado dela, que foi a única coisa que ela me deixou, eu pude transformar em conhecimento. Eu criei uma agência de comunicação, eu já tenho mais de 15 colaboradores, sabe? Eu consegui transformar em patrimônio. E eu perdi já um carro num assalto, sabe? Tipo, colocaram já uma arma na minha cabeça, levaram tudo. Minha casa do interior, numa virada de ano, quase que ia pelos ares, teve um incêndio. Mas a única coisa que ninguém conseguiu tirar de mim
foi o conhecimento, foi a educação. E eu sempre falo que, olhe para todo pai, para toda mãe, olhe, não invista em casa, não invista em carro, invista em conhecimento, porque o seu filho, ele vai, a partir disso, derivar e vai conseguir galgar e ser livre, sabe? Eu tenho um mantra para mim que é, fiz uma palestra no TED, que é lá em Salvador, e eu finalizei dizendo que é educar para libertar. E a educação, ela rompe muitos ciclos de violência, ela liberta as mulheres, ela dá poder, não só poder financeiro, sabe? Eu vejo muito isso. Sobre a questão da educação, quando eu fiz o convite a tu, foi tu imediatamente aceitou de cara e tal, fiquei muito feliz. Mas a gente já engatou um monte de conversas. E uma das conversas era sobre essa transição, né, da educação do presencial para o online. E eu queria entender como é que tu avalia isso, entendeu? Tipo, tu acha que foi muito maléfico? E aí vem a questão também da pandemia, né? Porque a pandemia, ela fez uma coisa que os alunos elas não conseguiram alcançar essa transição. E a gente vive ainda esse modelo de transição. Eu digo isso porque, por exemplo, hoje estudo para o Rio Branco. Minhas aulas são todas online. Todas online. Eu me adaptei a esse formato, porque é o formato que vingou, mas eu tenho uma aula e tal. E aí a gente estava conversando, eu acho horrível, Júlia, eu acho horrível. Eu queria a tua opinião sobre isso. Como é que a gente zera esse déficit? Porque agora a gente tem que ter também não só um letramento de alfabetização, mas é também de inclusão digital. E como é que a gente vai educar as pessoas, levar a educação, né, se elas não têm acesso? É muito complexo isso. Eu acho que o país todo tem uma questão, né? Veja, quando apareceu a televisão na Europa, o ensino médio tinha sido democratizado lá. Uhum. Aqui, a televisão apareceu e a gente não democratizou ainda o ensino médio. Verdade. Entendeu? Então, na verdade, esses meios esses meios de comunicação, eles atropelam a velocidade brasileira da educação, que é muito pequena. Uhum. Né? Nós temos... Veja, é lógico que a gente sabe que isso não é um acidente, isso é um projeto. Né? Certo. É um projeto de impedimento, porque a educação é uma coisa muito perigosa. Não é? Sim. Para populismos de maneira geral. Uhum. Então, eu acho que o que aconteceu foi que a gente, antes de democratizar o ensino superior, aí chega a pandemia e a gente agora é tudo online. Veja, eu acho que uma coisa é você fazer um curso universitário online, inclusive durante a pandemia eu fiz um. Uhum. Eu só tinha o bacharelado em letras e eu fiz a licenciatura numa faculdade chamada Favene, online, que eu adorei. Li milhares de coisas e eu estou terminando agora essa licenciatura. Né? Uhum. Mandei minha prática, o meu TCC já está escrito, mas eu só posso mandar depois que eu tiver o resultado da prática. Uhum. E agora, no grau técnico, eu estou fazendo pedagogia. Ai, que legal. Porque eu acho que, com o meu trabalho novo do IQE, eu acho que eu vou precisar de uma coisa assim, mais de organização didática, né? Didática, do que propriamente da didática. Entendi. Né? Então, eu estou começando. E é tudo online. E eu acho que eu me viro bem. Certo. Eu, Flávia. Mas eu já fiz, quando eu era nova, um curso universitário na Federal presencial. Uhum. Então, aí tem toda... É totalmente diferente. É totalmente não diferente. É? A outra coisa a gente... Veja, durante o ensino médio, entende? Durante o ensino médio, eu sou professora do ensino médio. Durante a pandemia não teve outro jeito. Uhum. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, inclusive, porque eu estou tendo agora, na sala de aula, muita dificuldade. Primeira dificuldade que eu tenho, Júlia, é assim. Antigamente eu falava, dando aula, e quando chegava no fim da aula, ou não no fim da aula, na semana seguinte, o menino chegava para mim e dizia assim: professora, eu não concordei com uma coisa que a senhora disse. Eles refletiam. Hoje está difícil.
Você está entendendo o que é que eu estou dizendo? Então, é exatamente o mesmo erro de você descontextualizar uma frase. Exatamente. Não é? Você não pensou. É verdade. Então, eu estou achando que o menino, durante a pandemia, se acostumou a fazer o comentário na hora. Uhum. O comentário da hora, ele não é bom. Sim, sim. Porque você não fez o que, na verdade, aprender significa. Aprender não é você repetir o que o professor lhe disse. É você atrelar o que o professor lhe disse com alguma experiência anterior que você tem. Uhum. Não é? Verdade. Então, não é uma coisa instantânea, não, o aprendizado. Não é. Eu estou vendo pela sua cara que você está entendendo o que é que eu estou dizendo. Eu estou entendendo. Está entendendo? Então, veja bem, não é? Esse imediatismo... Geração Enter. Enter, exatamente. A pessoa fica sem paciência, não é? E tem outra coisa. Essas conexões, elas são feitas quando você divaga. Uhum. Sabe quando você deita na rede... Isso. Sem ter o que fazer, nem o que pensar. E vem o insight. Aí vem um insight, não é? Exatamente. Aí veja, aí o que é que está acontecendo com os meninos? Eles são imediatistas para querer logo o que não é logo, não é? E tem outra coisa que eu acho, sabe, Ju? Eles se ocupam com as redes sociais. Esse tempo de devagar. A palavra é engraçada, né? Devagar significa pensar na infância, trazer experiências, trazer, né? Sabe? E ao mesmo tempo, parece com a palavra devagar, né? É verdade. É um Nunca tipo de pensei lentidão que é necessária para você realmente fazer. Eu digo 1000 vezes aos meus alunos, eu estou dando aqui 50 aulas diferentes. Uhum. Vocês estão aprendendo 50 coisas diferentes. Aprendendo. Veja, a informação é outra coisa. Dado é outra coisa, não é? Uhum. Agora, conhecimento precisa de fazer essas conexões. Não é? Entende? Total. Quando você fez a apresentação do programa, eu vi que você estava fazendo conexões o tempo todo. Sim. Não é? Percebe? Então, é isso que é aprender. É você trabalhar no sentido de conectar aquele dado com uma experiência que você tem antes. Por exemplo, você, numa aula de literatura, você diz assim, entendi uma coisa de história. Entendi uma coisa de geografia. Né? Quer dizer, é quando você faz a conexão com alguma coisa que você sabe ou que você experienciou anteriormente. Então, eu sou contra a educação até o ensino médio online. Porque Sim. é uma formação que você precisa realmente formar o ser humano. No olho com olho, com a expressão facial, sabe? Posso ir no banheiro? Pode não, agora não. Deixa eu terminar de fazer esse raciocínio, aí eu deixo você ir no banheiro. Sabe? Eu acho que todas essas formações que são importantes para você lidar com elas mais tarde, sabe? Aí no ensino superior, eu acho que a gente já está formado. Aí a gente já pode se concentrar ou desligar, e aí a responsabilidade já é sua, né? Há muitos anos atrás, eu ensinei num colégio chamado Especial. E no 3º ano do ensino médio, o menino assistia a aula se quisesse. E era? Era. Oxi. No final do ano, os meninos fizeram uma reunião com os professores e disseram o resultado foi péssimo. E eles disseram assim, a culpa é de vocês, porque a gente não sabe. Nossa. Entendeu? Então, eu aprendi isso para sempre. Sabe? Tem que, às vezes, umas coisas que são meio obrigadas mesmo, sabe? Esse negócio de transformar a escola na game. Tem coisa que é chata na escola que prepara para as coisas chatas do mundo, Exatamente. Da vida, do cotidiano, tem que ir para a escola mesmo que tiver com a perna doendo, sabe? Tá entendendo? Porque a vida não é fácil, né? Porque a vida não é fácil. A vida não é um mar de rosas.
nem vai se tornar mais fácil. Não é? Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que fortalecer. Não é? Tá entendendo? Esse povo fraco que não pode escutar nada, que não pode... Cristal, né? Ave Maria, vai quebrar no meio do mundo. Que é isso? Por quê? Porque você vai perder pessoas amadas, você vai sofrer acidentes, você vai sofrer assaltos. É a vida. É a vida. A vida é assim. Ela não vai se tornar diferente, né? Inclusive, isso foi uma coisa que me chegou lendo autores africanos. Que lindo. Entendeu? A vida é muito dura lá na África, por exemplo. E você vai criar o quê? Pessoas fracas? É isso que a gente deveria significar a palavra empoderar. Que as pessoas, inclusive, dizem empoderar, né? É engraçado, né? Devia ser empoderar também, né? Porque é como se você tivesse que ficar mais ponderada, né? Verdade. Total. Tu falando da literatura africana e tal, eu me lembro quando eu fui pro Haiti. E aí eu me deparei com situações assim, surreal. Ela revisou meu livro, né? Tu sabe muito bem, mais ou menos a minha... não sei se lembra ainda o que eu escrevi, mas assim, eu me deparei com crianças escravas numa escola. Essas condições de crianças escravas Restavec lá, era assim, suponhamos que eu estava lá no terremoto e aí eu faleci, vítima do terremoto. E aí a minha filha, você estava lá e pegou a minha filha e fez ela de criança escrava. Só que lá é a lei da sobrevivência, a lei da selva. O cara, a pessoa que pega aquela criança para ser escrava, ela não vai priorizar para dar o alimento para aquela criança. Então, ela vai comer primeiro e o que sobrar, se sobrar, vai para a criança. Então, existe uma taxa de mortalidade infantil muito alta também em decorrência disso. Me deparei com um biscoito de barro, que para mim foi a materialização da miséria, assim. Porque disse, cara, no Brasil, de algum modo, você vai e assalta um supermercado. Não estou incentivando o assalto, mas eu comecei a fazer algumas comparações, sabe? Aqui ninguém tem o que assaltar ninguém. E aí, para mim, me marcou muito quando eu conheci Vitor Eli. E Vitor Eli, ele disse assim, brasileira, me dá um livro. Aí eu disse, nossa, um livro? Aí eu disse, por que um livro? Eu passei 10 dias aqui, todo mundo, je voudrais manger, eu quero comer. E você quer um livro? Aí ele disse, porque livro a gente não acha no lixo. E aquilo me doeu muito. E aí eu voltei, fiz o livro. Dentro do livro eu coloquei uma parte da narrativa da vida dele. Nunca tive a oportunidade de voltar ao país, porque é um estado falido hoje, e entregá-lo. Não sei se Vitor é vivo. Eu levei essa história para a equipe do Luciano Huck. Eles gostaram muito e têm interesse de tentar localizar. Contudo, é muito difícil entrar no país, sabe? E aí eu... caminhando pelas ruas de Porto Príncipe naquele ano, que eu fui em 2011, eu estava com o pessoal da MINUSTAH, né, que é a Missão de Paz e Estabilização lá no Haiti, não existe mais. E aí eu vi uma placa, assim, era o povo sofrendo, se lascando, e todo mundo feliz, assim, tipo, sorrindo. Não é, tipo assim, sendo resistente, essa é a palavra. E vi uma placa assim no meio de todo mundo, don't worry, be happy. Porque o reggae lá, sabe, tem uma influência muito do reggae da Jamaica lá. E aquilo, eu fiquei com aquilo. E eu fui dividi o livro em 3 partes, exatamente por isso, trazendo alguns trechos de Bob Marley. Porque era essa influência do reggae jamaicano lá no Haiti e trazendo ele como um símbolo de resistência. E eu vi realmente ali, eu trouxe dali aquela experiência de ser forte, de ser resiliente, sabe? Apesar de tudo. Empoderar, na minha cabeça, é isso. É você ensinar a pessoa a enfrentar as dificuldades da vida. A vida não é fácil, né? Não é fácil. Agora, é uma tarefa. Como eu acredito em Deus, eu acho que é uma tarefa que Deus deu a cada um de nós, não é? Sim. Então, a gente tem que fazer essa tarefa. Porque quando eu era muito nova... Como eu acho que eu tenho um problema de TDAH... Acho que todo mundo. Pois é. Agora todo mundo, né, tem... eu estudei num colégio
que eu, no instante, aprendia, sabe? O que... Eu só precisava de 10 minutos de aula, eu só precisava de 10 minutos. Aí, a partir daí, eu ficava dentro da sala, ficava fazendo doidice, danação. Aí eu ia muito conversar com a madre superiora, que era uma espécie de castigo que as professoras me davam, sabe? Saia, vá conversar com a madre superiora. E ela me contava a parábola dos talentos. Aí teve um dia que tivemos que sair, eu e uma amiga, chamada Leila. Quando a irmã começou a contar a história, aí eu disse, pode deixar, irmã, eu já sei contar, eu conto a ela. Então, é uma história muito linda e que eu ouvi tantas vezes, eu acho que ela pensava que eu estava desenvolvendo mal meus talentos, sabe? Tá entendendo? Entendi. Mas eu não tinha juízo, eu um juiz de pinto ainda, mas eu acho que agora eu desenvolvo bem. Às vezes tudo é ótimo. Olha, a gente tá indo agora a gente tá finalizando o primeiro bloco, vamos pro segundo bloco, rapidinho, já. Voltamos ao segundo bloco com a minha convidada de milhões. E ela tem, assim, reúne histórias hilárias, né? Como eu falei na abertura, a calça jeans, eu lembro que eu estava nessa época com ela e foi sucesso. Mas eu descobri que teve uma história que passou das paredes da escola e foi bater na casa dos pais, do aluno e tal. Então, Flávia, para que serve literatura? Foi assim. Eu nunca tinha sido confrontada com essa pergunta. Eu chegava na sala de aula, começava a aula e ninguém dizia nada. Mas um menino, talvez, porque ele, para fazer graça, como todo menino, né? Todo aluno, ele levantou o braço e disse, professora, para que serve isso? Aí eu disse assim, meu filho, não serve para nada. Agora, vamos pensar, tá certo? Você tem uma namorada? Ele disse, tenho. Eu disse, você fez sexo com ela a semana passada? Ele disse, fiz. E é um menino constrangido. Aí eu disse assim, você fez muitas vezes ou poucas vezes? Aí ele, todo mundo diz que faz muitas, né? Aí todo mundo, muitas. Aí ele, muitas. Eu disse, ela ficou grávida? Aí ele disse, não. Eu disse, tá vendo, meu filho não serviu para nada. Todos os outros mamíferos fazem sexo uma vez por ano para ficar grávidos, mas nós não somos assim. Agora, o problema não foi esse. O problema foi, todo mundo riu, essa história virou um pouco folclórica. Foi no dia seguinte que eu fui no médico. Quando eu cheguei no médico, o médico era pai do aluno. E aí? Mas, era um cardiologista, né? Aí ele disse assim, Flávia, eu adorei a resposta que você deu a meu filho. Aí eu fiquei toda cheia de dedo, né? Mas ele concordou comigo, ele gostou da história. Ele gostou da argumentação? Gostou. Foi uma argumentação. Nossa Senhora, Flávia. Agora, eu aprendi uma coisa tão linda sobre a literatura o ano passado, a semana passada. É aquele escritor, ele é inglês, mas ele é de origem indiana e islâmica, Salman Rushdie. Sim, eu já vou falar. Ele escreveu um livro chamado Versos Satânicos, e ele foi proibido. Ah, sim, né? Versos Satânicos. Ele foi ameaçado e tudo. Até hoje eu acho que ele vive protegido pelo FBI e tudo. Nossa Senhora. E ele escreveu um ensaio, e ele diz uma coisa que eu adorei. Ele diz assim, imagine que você vive numa casa toda caindo, buraco no teto, buraco no chão, você tropeçando. É uma casa enorme, que tem todo mundo. Tem pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece, tem parente seu, tem amigos seus, mas tem também desconhecidos violentos que batem em você, que assaltam você. E você fica andando, sem saber por onde ir. Daqui a pouco você descobre que não tem saída nessa casa. Então, imagine como ela fica horrível. Né? Como se fosse uma casa labiríntica, que você fica para lá e para cá. Bom, em alguns quartinhos dessa casa, existem pessoas que tocam música, que recitam poemas, que escrevem livros, que distraem você. Por quê? Porque alguns são divertidos, outros são eróticos, outros são safados, outros são líricos, né? Aquilo distrai um pouco você. Além do mais, eles ficam falando da casa, então eles dão certas dicas.
Nisso, eles são retirados. Provavelmente vai chegar imediatamente na sua cabeça como é ruim um labirinto sem saída. Sem o artista, sem o escritor, sem o pintor, sem o cantor, você fica sem a distração mínima. Verdade. E você fica sem os pequenos caminhos que aquela reflexão dá a você dentro daquele labirinto. Entende? E é imaginar um mundo assim, né? Imagina se não tivesse música, teatro, Agora poesia. tá fácil, né, Júlia, de dizer agora não tá fácil, porque basta a gente se lembrar da pandemia. Da pandemia. Imagine a gente sem cinema, sem música, sem literatura, né? Difícil demais. Tinha sido impossível, porque difícil já foi, né? Foi, exatamente. Não é? Impossível. E como tu avalia, assim, a questão da pandemia na sociedade? Tu acha que a gente evoluiu? Tu acha que a gente tá a mesma coisa? Muita gente teve o sonho de que nós iríamos ficar melhores. Mas isso é somente uma pessoa que observa mal, porque eu acho que a gente já passou por tanta coisa, a gente já passou por guerras mundiais, a gente já passou por enchentes, a gente já passou por incêndios, e isso não faz a gente melhor, faz a gente o que a gente é. Exatamente. Nós somos um conjunto de colossos e fracassos, não é? Isso não significa... E passamos, né, pela gripe espanhola também, que foi uma Exatamente, pandemia. foi muito... A cada 100 anos parece que o mundo vive uma pandemia, né? Eu tenho essa pequena impressão. Uhum. E eu acho interessante os relatos, sabe? Porque os relatos... Por exemplo, eu li durante a pandemia tudo que eu consegui de ensaios sobre a cegueira, Amor dentro do cólera, O Véu Pintado, tudo que foi de peste, A Peste de Camus, eu li, né? Porque eu via ela grande e ela desaparecendo em todos os livros, A Peste. Né? Eu conseguia, naquela desordenação geral que a gente estava, de pensamento, de medo, eu via essa história resolvida nos relatos, né? Então, eu gostei muito desses relatos que foram escritos, porque eles ajudam a gente a ver que o mal existe, mas ele não dura para sempre. E o bem existe e ele não dura para sempre. Então, a história é isso, é a gente lidando com essas dificuldades, né? O que eu não gosto, Júlia, eu vou lhe dizer que eu acho que, de novo, vou culpar as redes sociais, sabe? As discussões estão sendo feitas assim. Eu sou do bem e a outra pessoa é do mal. E é horrível, porque vinha a cultura do cancelamento. Aí, veja, você é do bem como? Você é um anjo? É uma espécie de autopurificação, sabe? Ou seja, na verdade, um desconhecimento dos átomos e das moléculas que nos formam. Veja, é claro, eu sei que eu tenho um lobo mau e um lobo bom dentro de mim. É lógico que eu passei a minha vida inteira alimentando mais o meu lobo bom. Sim. Não é? Mas todo mundo tem. Mas tem o um meu lobo diabinho. tá ali, ele pode rosnar a qualquer hora, não é? Então, eu tenho que compreender o outro, não é? Eu tenho que desejar um estado de direito. Eu tenho que ter leis com as quais a gente se move e com as quais a gente se locomove, né? Eu tenho que entender que o outro está ali do outro lado, não é? E que ele é como eu. Então, eu não... Claro que a gente não vai ficar melhor, a gente vai ficar o que a gente é, a vida inteira, não é? Mas eu tive experiências, por exemplo, eu tive que ir no banco durante a pandemia. Fosse para o banco. Eu tive uma complicação enorme e tive que ir no banco e eu fui atendida lá por um rapaz, que era um rapaz de rua e que conseguiu ser adotado. Que história linda. A história é linda. Eu tenho até um texto chamado Meu Novo Normal 2, né? E
E como a gente conseguiu se compreender. Veja, ele é bancário, ele era homem, eu era uma mulher. Eu nunca tive dificuldade nenhuma na minha vida de sobrevivência básica, não. Né? Meu pai era médico, né? Eu sempre fui uma classe média, bastante razoável. Né? Essa história de comer, de não poder estudar, de não ter livro, nada disso existiu na minha vida. Né? Mas a gente conseguiu se compreender. E eu escrevi uma crônica e dediquei a ele, né, ao atendente do banco. Eu não acho que é melhor, né? Tem uma americana que, inclusive, ganhou prêmios lá nos Estados Unidos. Ela se chama Elizabeth Bishop. Ela passou alguns anos aqui no Brasil e ela, inclusive, teve uma companheira brasileira, que era arquiteta. Tem até um filme muito bonito sobre a história delas. Elizabeth Bishop escreveu um livro que foi traduzido. É um livro de crônica chamado O Esforço do Afeto. Que lindo. Eu acho lindo. Só o nome. É lindo, né? É lindo. Então, eu acho como Elizabeth Bishop, sabe? Eu acho que o afeto, a tolerância é um esforço. Uma vez eu fui dizer isso na sala de aula, assim que a pandemia passou, ainda em 2022, de um colégio que eu saí, porque eu não gostei. Eu disse assim, eu fiz um esforço para ler escritoras africanas. Eu li uma escritora chamada Chimamanda, nigeriana. Eu li uma chamada Mukasonga, de Ruanda. Depois li um escritor que Chimamanda cita, Achebe, o nome dele. E eu fiz um esforço de ler africanos. Tá entendendo? Aí a menina perguntou assim, que racismo é esse você dizer que fez um esforço? Oxi. Veja como bateu nela o que eu tinha dito, né? O que foi que eu disse, na verdade? Veja, eu poderia reler Machado de Assis, eu poderia reler Lima Barreto, eu poderia ler Adélia Prado, mas o que foi que eu fiz? Não, agora eu quero ler africanos, eu quero escutar africanos falando, não é? Porque eu acho que é quase impossível separar a escuta da palavra. Sim. Né? São dois verbos. Peraí, Ju, eu vou... Peraí, deixa eu procurar aqui por favor. O texto que eu escrevi. A primeira se chama... O primeiro poema que eu escrevi sobre isso se chama Conclusão. Certo. O esforço do gesto, da palavra, desperta o outro afeto da escuta. Então, se eu estou vendo que você está fazendo um esforço de expressão, aí eu faço um esforço de escuta. São esforços de afeto, a palavra e a escuta, né? Então, eu acho que a gente devia fazer isso, sabe? E assim, ler um escritor mulher, ler Quarto de Despejo, ler Jefferson Tenório, ler Torturado de... Ai, eu li Torturado, eu chorei tanto, mulher. Tá entendendo? Eu acho que você tem que fazer um esforço. Agora, isso não significa alijar os outros, de jeito nenhum, né? Eu continuo sendo... O povo diz que eu sou crush de Machado de Assis, né? Ele é meu crush. Eu também acho. Ele é meu crush porque eu falo nele o tempo todo, né? Por exemplo, Machado de Assis era pardo, Sim. Né? Isso foi escondido, isso foi escamoteado anos no estudo da literatura, né? Por quê? Quem sabe? Entendo. Para ser o fundador da Academia Brasileira de Letras, tinha que ser branco, era? Né? Mas ele era pardo, ele era favelado. Ele nasceu, e epiléptico. Era. E ele nasceu no morro... No Livramento. Do Morro do Livramento, que era uma favela, digamos. Né? Não tinha esse nome favela, mas era uma favela. Sim, sim. Né? Que coisa linda. Ele nasceu numa favela e morreu na Academia Brasileira de Letras, que, na época, era um espaço de muito prestígio social. Né?
Ele conta uma história que é uma história que me move, dentro do Memórias Póstumas de Brás Cubas. A história é o seguinte: quando Brás Cubas nasceu, o pai de Brás Cubas deu um escravo a ele. Como quem dá uma coisa? Como quem dá uma coisa? Um objeto. Por quê? Porque os negros, nessa época, eles eram coisificados. Se era vendido, traficado, comprado, né? Coitados. Então, que absurdo, né? Mas isso aconteceu, a gente não pode negar, né? A gente tem que aprender com isso. E aí, eles cresceram juntos. E como o narrador do livro é Brás Cubas, ele diz assim: eu fiz de Prudêncio o meu cavalo de todos os dias. Ele botava uma rédea em Prudêncio e montava em Prudêncio. E Prudêncio era o cavaleiro, quando eles eram pequenos. Quando eles se tornaram adolescentes, aí a conversa da abolição já estava na sociedade brasileira. Aí o pai de Brás Cubas alforriou Prudêncio. O que foi que Prudêncio fez com o dinheiro da indenização? Comprou um escravo. E batia nele na praça pública, para que todos vissem que agora ele não era mais escravo, ele era senhor. Então, veja o que é que a gente tem que tomar o maior cuidado do mundo para não cometer. As mulheres, por exemplo, eu fui dizer isso numa sala de aula, eu fui estraçalhada. Eu disse: as mulheres têm que tomar conta para não fazerem contra os homens o que foi feito contra elas, porque elas fazendo não fica certo, não, continua errado. Aí eu disse assim, na sala de aula: se os homens são parte do nosso problema, então eles são parte de nossa solução, eles têm que nos ajudar. Uhum. Aí uma menina disse assim: assim a gente vai perder o protagonismo. Aí eu disse: você quer o protagonismo ou é a igualdade? Porque eu quero a igualdade. Mas ela estava agindo como Prudêncio. Uhum. Tá errado. Total. Tá entendendo? Tá errado, não é isso. A gente está lutando por igualdade, a gente não pode perder isso de vista, de jeito nenhum. Né? Agora, eu não posso contar essa história. Como não posso contar? Conto, Machado contou. Ele era pardo, favelado. Foi ele que contou. Eu estou contando de novo para ninguém se esquecer. Pra gente não fazer a roda do evento. Senão a gente não vai resolver, vai ficar nesse impasse, nesse batente, sem avançar. Não é? Sem avançar. Eu vejo muito tu é muito imersa na literatura, tem a veia machadiana aí. Eu lembro que tu tem um blog, né? Que é fsuassuna.blogspot.com.br. E eu sempre que eu posso, eu sempre tô lá, vendo e tal. Tá até precisando atualizar. Débora, pelo amor de Deus, atualiza. Mas eu queria saber um pouco como foi a contribuição do teu tio Ariano na tua vida, da infância até a fase adulta. Olha, foi a contribuição mais perfeita do mundo. Porque um dia, papai, que era muito ligado a tio Ariano, ele chegou na casa de tio Ariano e disse assim: ô Ariano, lá em casa tem uma menina que gosta dos mesmos livros que você gosta. Era eu. Aí tio Ariano ouviu aquilo, adorou, né? Porque, veja, ele tem 6 filhos e 26 sobrinhos. Eu sou a única que pegou o bastão e disse assim: eu vou por aqui, vou continuar esse bastão da literatura, né? Uhum. São 26 sobrinhos, né? E aí ele era assim: quando eu fiz 12 anos, ele me deu As Minas do Rei Salomão. Quando eu fiz 15 anos, ele me deu Senhora, de José de Alencar. Aí ele foi. Ele foi acompanhando a tua fase. Sabe, ele foi, mas ele era ótimo nessa... E ele cobrava assim: e aí, minha filha, conte aqui a história. Não, ele né? deixava que eu fizesse o que eu quisesse com o livro. Entendi. Entendeu? Aí eu lia, adorava. Veja, eu fui reler outro dia Senhora. Tá entendendo que não teve o impacto que teve na época que eu li, sabe? Eu adorei na época. E aí eu ia amando esses livros, foram me formando. Fiz letras, vários trabalhos meus. Eu pedi ajuda a ele. Ele me dava os livros, me emprestava. Eu conversava comigo, depois, né? Em nenhum momento ele me pescou
para ser do movimento armorial. Não? Nunca disse uma palavra. Tu sente mágoa disso? Não. Deixou que eu seguisse meu próprio caminho. Ai, que lindo, é verdade. Ele foi perfeito. Não é? Se você quisesse, a porta estava aberta. Estava aberta. Mas eu segui meu próprio caminho. E aí eu vejo que, por exemplo, nós somos diferentes. A Ariana escreve para fora e eu escrevo para dentro, como Clarice. Né? É verdade. Você está entendendo? É verdade. Então, é nesse sentido de como ele foi perfeito na minha orientação. Né? Mas deixando que eu seguisse meu próprio caminho. Né? Achei o poema, viu, Lu? Vai. Se chama Revisão. Na linha da superfície, escutar é calar. Nas profundezas, onde nascem as formas do milagre de compreender, escutar é falar. Essas duas palavras assustadas é que são o que são. Ai, que lindo. Né? Então, é nesse sentido de que a gente... Né? Você tem que escutar, não é concordar. Não precisa concordar. Não precisa, eu posso discordar. Né? Lógico que não, como nas redes sociais. Né? A gente pode discordar de outra forma, mas eu posso acrescentar. Né? Eu posso dizer, eu gostei disso que você disse, mas eu diria de forma diferente. Né? Quer dizer, tem muita coisa que a gente pode fazer nessa palavra em movimento. Né? Nessa palavra. Esse livro também eu gostaria muito de publicar, sabe? Ele está todo escrito assim. É tua agendinha. Tu vai anotando teus poemas aí. Aí depois eu fico curtindo. Mas peraí, tu escreve primeiro em uma folha normal uma e folha, depois... Aí aqui eu passo a limpo quando ele está pronto. Que eu disse, já está perfeito aí. Outro conceito, o terceiro poema. Vai. A raiz da escuta não é o silêncio. Toda palavra de verdade é uma pergunta com o inconveniente da surpresa. Também a quem escuta cabe a alegria difícil da descoberta. Quando a pessoa fala de verdade. Né? Porque falar... Eu abro o meu Facebook... Primeiro. Quando a gente estava com o outro presidente ainda, eu sabia o que ele tinha dito pelo que as pessoas diziam no meu Facebook. Pelo avesso. Sim. Aí uma pessoa dizia, outra pessoa dizia, outra pessoa dizia, outra pessoa dizia. Eu quero saber, eu quero saber, por que é que você tem que dizer uma coisa que já foi dita? Isso não tem lógica. Sim, Ju. é verdade. Você tem que acrescentar. E que turma é essa que só me acolhe se eu disser o que tem que ser dito dentro daquela O que eles bolha? querem ouvir. Não. Né? Não. Isso não é a turma. Não é? Então, essa história que hoje em dia as pessoas já estão falando, né? Que diz assim, é o viés de confirmação. Né? Aí você diz a mesma coisa para dizer assim, eu sou desse grupo. Eu não sei de que grupo eu sou, não. Porque eu digo o que tem que ser dito. Não é? Sempre foi assim. Eu sempre fui assim. Não acho que isso é um defeito, não. Eu acho que... Não, eu acho que é a tua qualidade. Peraí, deixa eu ver outro poema que eu fiz, que eu gostei muito. Se chama Este Tempo. Veja. Os assuntos fingem-se de vivos, mas a repetição os mata. Os sujeitos de próprios, mas a repetição os mata. As palavras de socorro, mas a repetição as mata. O pertencimento de possível, mas a repetição o mata. O presente de suportável, mas a repetição o mata. O passado de lição, mas a repetição o mata. O futuro de diferente, mas a repetição o mata. Nossa. Então, o que é que a gente tem que ver? A gente tem que ver maneiras diferentes de fazer. A gente precisa avançar. A gente não pode ficar nesse pântano de briga, de treta, não é? A gente precisa avançar. Tem que pegar a tangente, né? Entende? Senão a gente vai ficar nesse loop, assim. Não pode. Não é? A gente precisa sair desse labirinto de incompreensão. A gente precisa achar um jeito. E eu acho que é com escuta,
e com palavra, né? E aí eu fico pensando aqui, a minha pergunta é, eu vejo que tu trabalha muito, muito, muito teus poemas assim, e eu vejo também muita inclusão. E eu tenho uma filha autista, você tem Felipe, que é deficiente, e eu queria entender como você considera e como você acha que a literatura pode trabalhar a inclusão na sociedade. Eu acho que... Nas escolas, nos espaços públicos, sabe? Como a literatura pode ser essa aliada? Uhum. Eu acho que não é só a literatura, não. Eu acho que é a arte, sabe? Uma vez, quando Dilma Rousseff foi tirada do poder, uma das coisas que aconteceu era que todo mundo tinha ataque de riso quando ela falava, porque ela tinha uma dificuldade de articulação de ideia muito, muito interessante, muito importante, eu acho. Mas essa frase dela eu achei maravilhosa. Ela foi tirada do poder, né? E uma pessoa fez uma entrevista com ela, não me lembro mais quem foi. E eu escutei. E ela tinha um Ministério da Cultura e um Ministério da Educação. E Temer, quando entrou, fundiu os dois num só. Uhum. E a jornalista perguntou a ela... matou a da cultura, né? A pasta da cultura. Por que ela achava que tinha que ter os dois? Aí ela disse assim, o Brasil é um país muito diverso. E essa diversidade, ela precisa de um canal de expressão. Veja que maravilha de ideia, que sintetiza bem o que é que a gente tem que fazer. Então, a cultura... Mas aí, veja, cultura sem educação não dá, né? Uhum. As duas coisas, elas são pertencentes. Sim. Né? E no sentido de que a gente precisa expressar essa diversidade. Eu acho que, em relação às pessoas especiais, né, nós temos duas dificuldades. Não é só a dificuldade dele, não. Na sociedade, tem uma dificuldade que é o seguinte, é como se a pessoa necessariamente precisasse ser útil, ser competente, sim, exercer um trabalho, ganhar um dinheiro. E eu acho que as pessoas especiais, elas são nossas. Elas fazem parte daquilo que a gente é, o gênero humano. Sim. Não é? E, às vezes, não é possível você torná-las úteis à sociedade. Elas vêm como os pássaros, como as flores. Né? Elas vêm para que a gente entenda que um tem que cuidar do outro, em última instância. Percebe? Elas vêm para isso. É uma lição que a gente tem que aprender. Nós somos assim. Nós somos assim. Ah, que lindo. Muito bonito. Chega, me desconcentrei. Mas vamos lá, eu vou trazer uma palavra aqui. Vou trazer uma frase e você vai completar. Quando a palavra corre, o sangue não corre. Essa frase é de minha conta, né? Eu queria saber o que significa para você palavra. A palavra é exatamente a expressão individual que se confronta com a realidade, com outras palavras, e que elas têm, sabe, é como a gente é capaz de se compreender. É uma utopia de compreensão com a palavra, não é? Quando a gente está muito perdida, a gente vai num psiquiatra e ele pede para a gente falar. Não é? Quer dizer, ela é ordenadora, ela é criadora de compreensão, e eu acho que sem utopia a gente não vai para canto nenhum. É uma utopia de compreensão e de entendimento, que a gente tem que continuar nesse caminho. Teu mais novo filho é esse aqui, né? Recife, os relâmpagos da faca. Aí eu fiquei, por que os relâmpagos da faca? Eu disse, será que tem a ver com João Cabral de Melo Neto,
Que tem uma mania doida de explicação, faca. Eu vou ler, peraí. O título deste livro carrega uma admiração. Olha para isso, por João Cabral de Melo Neto, uma homenagem. Tia Germana é viva? É, não. Oh, meu Deus, eu conheci tia Germana, era incrível. Ela chegava de manhã para comer bolo, tomar café, e era altas aulas de filosofia, com quem aprendi a ver uma metáfora do retrato em forma de poema, com o qual descrevo Recife e uma dor pela cidade que a faca partiu. Agora me conta esse livro. Esse livro foi um livro que eu passei muitos anos escrevendo. Ele é um longo poema sobre o Recife. Basicamente, eu posso resumir esse livro com este poema aqui, que ele é menor, mas ele é muito dentro da mesma linguagem. Recife, tu ama ou tem pena? Já li poema. Eu vou responder lendo esse poema, tá certo? Perfeito. Ele se chama Minha Cidade. Recife flutua suspenso na linha equívoca da água. Agora, dono de nova suspensão, foi interrompido por esperas, cheias de cautelas. Seus viadutos espelham sua face. Morto concreto levantado, com seus porões de desabrigo e abandono. Lar dos que a pressa dos carros não vê. O trânsito foi anulado. Nenhum transeunte de um desamparo a outro. Nas pontes, nenhuma ligação. Recife foi redesenhado pelo vazio e as sirenes falam a língua dessa nova aflição. A solidão própria de toda a cidade se redobra e os rios choram a prisão de suas margens. Suspensa a anestesia da pressa, a ferida da injustiça arde sem remédio. Recife encontrará de novo seu tempo que flui entre praças e ruas desertas. O presente e o futuro, um pelo outro, é serzido. Voltadas às auroras, entenderá que se nasce para recomeçar a cura do talho. Ai, que lindo. Eu amo muito o Recife. Mas o fato de que o Recife são dois, um para rico e um para pobre, é uma coisa que me preocupa muito, que me aperreia muito. Olha, eu digo aos meus alunos o seguinte: o fato de que 60 mil rapazes negros são assassinados por ano no Brasil. Uma pessoa, ela pode ser tão aperreada como eu, tão aperreada quanto eu com isso. Não é possível que uma pessoa possa ser mais aperreada do que eu. Eu rezo. Eu falo disso todo momento, porque eu não tenho o que fazer além disso. Então, esse livro, ele é um livro que diz que essa cidade é partida e que a gente devia aprender a língua do mangue. O que é um mangue? Um mangue é um lugar onde muita vida nasce e onde águas diferentes aprenderam a viver juntas. Então, é uma metáfora. O problema é que a voz do mangue, o Recife não sabe escutar. Então, é claro que eu estou falando aqui, não é? Veja, eu pedi ao prefaciador, que é meu amigo, eu disse assim: Paulo, eu queria que você fizesse um Waze do livro. Porque, veja, João Cabral já falou sobre o Recife, Manuel Bandeira já falou sobre o Recife, Carlos Pena Filho já falou sobre o Recife. Eu queria que você dissesse assim: o que foi que eu trouxe nessa linha? Ele não falou de nenhum dos três. Ele falou de Josué de Castro e do Mangue Beat e de Chico Science. Que ele disse que esse meu livro ele vai nesse caminho. Uhum. Não no caminho das belezas da cidade, né, dos outros, né? Ele traz. Né? E eu fiquei muito feliz, porque a primeira vez quando eu terminei esse livro, antes de publicar, eu botei no grupo dos meus irmãos. Aí eu disse: minha gente, o que é que vocês acham desse poema? Aí Débora disse assim: eu me lembrei de João Cabral. Débora é coordenadora do marketing dela. Ela que é a minha diretora de digitação e marketing.
Aí ela disse assim, me lembrei de João Cabral. Eu disse, não precisa dizer mais nada. Só de você ter se lembrado, eu já estou achando ótimo. Aí ela disse assim, não, mas eu ainda tenho uma coisa para dizer. Eu digo, o que é? Ela disse assim, João Cabral é muito disruptivo, gramaticalmente falando, e eu sou professora de gramática. Eu acho esse mais bonito. Aí eu já fiquei maior felicidade. Aí Lívia acabou de ler recentemente o livro, e ela disse assim, eu tive, no final desse livro, o mesmo encantamento que eu tive quando eu li o Morte e Vida Severina. Ela disse, eu me lembro até hoje o que eu senti quando eu li o Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, no 3º ano do ensino médio. E eu tive exatamente a mesma sensação. Ela disse, eu fiquei tão feliz, sabe? Porque ele tem um livro chamado O Cão Sem Plumas, né? Sobre o rio Capibaribe. Mas é o meu. E Paulo Gustavo, o prefaciador, ela disse assim, ela se despediu de todas as doçuras, né? Porque eu bato nessa injustiça, sabe? Que a gente precisava resolver de alguma forma. Eu acho que é com ampliação e educação. Agora, veja, não é qualquer educação. Por exemplo, mesmo pessoas muito educadas não eram educadas ambientalmente antigamente. Sim. Não é? Entende? E mesmo pessoas educadas não são educadas politicamente. Não é? Então, é por isso que eu acho que tem que haver, sabe? Tem que haver... É porque as coisas difíceis... É assim, uma coisa complexa, ela não é uma coisa difícil. Ela é uma coisa que tem que ser olhada a partir de várias perspectivas. Então, tem que ter aula de filosofia, de sociologia, de história, de literatura. Tem que ter aula de literatura. A literatura não pode sair dessa perspectiva, de esse novo olhar, né? Entende? Por exemplo, quando você estuda, lê um livro de Tolstói, você aprende sobre a Rússia, sobre como é o inverno na Rússia, como era a nobreza da Rússia, né? Você aprende muita coisa entrecruzada, sabe? Assim, perpassada, entende? Aí você aprende português, você aprende gramática, você aprende história, você aprende geografia, né? Então, eu acho que a literatura, ela é o cimento das humanas, sabe? Sim. Então, ela é uma matéria muito importante. Eu falei exatamente isso na live com o Fábio Lucas. Ele perguntou exatamente isso, como a literatura poderia... Para não dissociar, para não tirar a literatura do ensino médio, o que é que eu achava e tal. E eu falei exatamente isso, que eu não conseguiria compreender a história mundial, a história do Brasil, sem a literatura como auxílio. Sabe? Porque aí eu estou estudando o início do século, Nova República. Para mim, eu tenho que ter... Finalzinho, quando a transição da monarquia para a república, eu tenho que ter Machado. Eu não consigo refletir e analisar sem ter uma questão literária me dando suporte, sabe? E torna a minha compreensão muito mais fluida do que uma coisa decoreba, sabe? Eu sinto isso. Aí, veja, é a história da literatura que está morrendo completamente. Não cai mais no Enem, sabe? Aí, veja, é uma prova de linguagens na qual a literatura não está presente? Por quê? Porque é simples? Porque é difícil? Não, né? É muito difícil. É muito difícil. A palavra tem não sei quantas significações no contexto. Então, vamos simplificar. Simplificar para quê? Para ganhar, Simplificar para... Simplificar como? E é assim, sabe, Flávia? Eu vejo que Simplificar para quê? E a gente está vivendo um momento assim que se já é tudo muito difícil com a questão da internet, como tu falou, né, que os donos dessas grandes empresas é quem conduzem a comunicação e a forma como a gente se encaixa nisso. A gente hoje tem uma ferramenta que a gente
tá se lascando. Eu vejo isso. Porque a gente está formando pessoas que não têm a capacidade de sequer redigir uma peça processual, que é o ChatGPT. Eu queria saber o que é que tu pensa. A minha avaliação é Eu essa. não acho aquilo inteligência artificial. Inteligência, como eu disse antes, são as conexões entre os dados. Aquilo não é inteligência. Aquilo é uma máquina de cópia e de síntese do que está dito. É por isso que eles querem que tudo que a gente botou no Facebook e no Instagram sirva de alimentação para isso. Imagine quanto Sim. conteúdo a gente produziu A gente dando e a gente munição, vai né? alimentar a inteligência artificial que vai vencer a gente, que vai Subtrair destruir a nossos gente, empregos. Né? de subtrair nossos empregos. Isso não tem lógica, Julie. Parece Frankenstein de Mary Shelley. A criatura se voltando contra o Criador. Total. Eu sinto isso. Tem um amigo meu que disse que tá difícil contratar estagiário, tá difícil de contratar os advogados, porque quando eu vou ler a peça, foi tudo criado do ChatGPT. E é bem difícil. É um desafio hoje. Agora, como é que a pessoa se entrega a isso? Veja, eu deixei de ensinar redação. Tu não ensina mais, não? Não, ensino não. Porque os Era professores massa. agora, eles querem, eles são instados, eles são premidos para fazer a redação do Enem. Tem um modelo. Tem um modelo. Parece um gabarito de texto que faz todo mundo. A escrita não é mais autoral, Entendi. É mecânica. é mecânica. E assim, eu fui tua aluna e ela botava a gente para pensar fora da caixa. As aulas dela, assim, tipo, a gente tinha que ficar ligado porque saía muitas conexões dali. E a gente realmente saía refletindo. Era Rosário. Eu tenho 39 anos, né? Mas assim, eu saía realmente, assim, questionando, curiosa, sabe? E aí, fico triste em saber que tu não tá dando aula de redação porque realmente tu fazia a gente refletir, sabe? Aí o professor agora vai fazer um bocado de inteligênciazinha artificial, é? É isso que eu digo. Não é qualquer educação, Julie. A educação construidora do sujeito. Que faz toda a diferença. É que faz toda a diferença. Estou encerrando aqui esse segundo bloco com a minha convidada de milhões e a gente vai voltar para o terceiro bloco. É um bate-papo, jogo rápido. A gente volta já. Voltamos ao terceiro bloco com Flávia Suassuna e agora é rapidinho, é jogo rápido. Eu pergunto e ela vai me completando. Flávia, meus filhos são para mim Um sentido. uma palavra para definir. A Flávia é avó. Avó de 5, né? Eles são uma senha nova para o meu motivo. Ai, que lindo. Um homem ideal. Seria um homem que escutou a conversa da gente e levou em consideração. Uma mulher que você gostaria de ser. Eu acho que eu gostaria de ser mais forte, mais corajosa do que eu já sou. Você já é demais. Eu me odeio quando Eu não consigo me fazer entender. literatura para você significa Um bálsamo. Ariano Suassuna. Minha raiz. Eu defino a vida como Um labirinto do qual eu não desisto. um fracasso. O meu casamento. Uma oração. Meu Deus.
nos ajude a diminuir esses abismos entre nós. Um arrependimento. Eu não devia ter brigado com uma de minhas irmãs, Qual? Débora. Mas já estão de boa. O que te tira do sério? Injustiça. Uma paixão. A literatura. Eu sinto prazer em fazer escondido. Comer. O quê? Comida mesmo! Um livro? O Ana Karenina, de Tolstói. Quem é Flávia Suassuna? Eu acho que eu sou uma pessoa muito franca. Sou uma pessoa muito comprometida com as pessoas. Acho que às vezes eu sou dura. Mas eu sou dura porque eu acho que a pessoa precisa escutar o que eu estou dizendo, sabe? Porque eu espero que ela reflita sobre isso para crescer, sabe? Você faz isso. Você fez isso comigo. Obrigada, viu? Muito obrigada.